E vamos às notícias políticas desta sexta-feira. Arimatea Souza, temos novidades sobre a Operação Calvário. Boa noite. Boa noite, Anchieta. Mônica, boa noite, telespectador. Temos sim o desembargador Ricardo Vital de Almeida, que é o relator no âmbito do Tribunal de Justiça dessa operação, decidiu hoje à tarde acatar uma solicitação do Ministério Público, que está investigando esse caso da Operação Calvário, e prorrogar a prisão do radialista Fabiano Gomes. No seu despacho, justificando a prorrogação por mais 5 dias, Ricardo Vital diz que são necessários dias adicionais para o avanço das investigações, uma vez que ao longo dessa semana, ao longo da deflagração da 8ª fase, foram colhidos depoimentos com fatos novos relacionados ao radialista e que não é possível ter a dimensão do envolvimento dele ou a confirmação da participação de Fabiano como um dos operadores dessa Operação Calvário. 2 depoimentos dizem respeito a jornalistas que foram ouvidos essa semana, segundo Ricardo Vital. O jornalista Nonato Bandeira, atual secretário de Comunicação do Estado, e também o jornalista Luiz Torres, que é o antecessor de Nonato Bandeira na SECOM. Esses jornalistas relataram que, através de contatos mantidos por Fabiano, nesses contatos, sugeria relação de intimidade com algumas das autoridades que estão fazendo as investigações na Operação Calvário, caso do delegado Paulo Emídio e do promotor de justiça Otávio Paulo Neto, e que nessas conversas Fabiano sugeria que haveria denúncias e dossiês contra esses 2 profissionais citados, Luiz Torres e Nonato Bandeira. Então, na essência, Ricardo Vital autorizou que o Ministério Público aprofunde, nesses 5 dias, os indícios acerca do grau de envolvimento do jornalista Fabiano Gomes na Operação Calvário. Ainda sobre essa operação, mas do outro lado da história, depois de um longo silêncio, desde dezembro, o ex-governador Ricardo Coutinho concedeu hoje uma entrevista à emissora de rádio João Pessoa. Ele disse que tudo isso tem como origem depoimentos dados sob pressão e sob tortura, citou concretamente o caso da ex-secretária de Administração do Estado, Livânia Farias, e disse também que não há provas contra a sua pessoa, apenas relatos de delações que teriam sido pressionadas conforme o ex-governador. Ele disse também que é bom lembrar que não disputou as eleições de 2018 e que não teve envolvimento direto com o pleito. E Ricardo Coutinho também citou que alguns dos áudios que envolvem a sua pessoa diretamente teriam sido objetos de edição e que deturparia o contexto geral em que essas conversas haviam sido mantidas. Ainda no âmbito do governo da Paraíba, noticiário sobre o coronavírus, que vem daqui a pouco no Itaré Notícias, mas do ponto de vista político, institucional, agora há pouco o governador João Azevedo declarou situação de emergência no Estado e criou um comitê de gestão de crise. E a Assembleia Legislativa da Paraíba anunciou hoje uma portaria proibindo a participação, a ocupação das galerias durante as sessões ordinárias das próximas semanas. Será feita a sessão, serão feitas as sessões apenas com funcionários da Casa, deputados, eventualmente pessoas convidadas para a participação em audiências públicas e os profissionais de imprensa.
Ari, tivemos a troca de comando numa das mais antigas e tradicionais entidades sindicais de Campina Grande. Isso, o Sindicato dos Bancários, que por muito tempo foi presidido pelo sindicalista Rostan Lucena. Ele aposentou-se do Bradesco e, consecutivamente, deixou a entidade sindical. E os bancários vivem duas pressões externas. É o avanço da tecnologia, da informatização dos bancos, que suprime crescentemente postos de trabalho, substitui homens por máquinas, profissionais por máquinas, e também a questão dos bancos virtuais que estão obrigando os bancos tradicionais a se reinventarem. O Esdras Luciano, que é o sindicalista, novo presidente do sindicato, falou sobre os desafios dessa sua nova atuação sindical. Realmente um desafio, mas ao mesmo tempo é uma satisfação. É motivo de orgulho integrar uma categoria tão organizada nacionalmente, e a gente vai estar atuando com tranquilidade, com transparência e seguindo o mesmo empenho e dedicação que o companheiro Rostan dedicava na sua gestão. Que tamanho tem essa categoria atualmente na cidade? A categoria, nosso sindicato pega Campina Grande e mais 17 cidades. E atualmente nós integramos uma base de 1.100 bancários, de bancos públicos e privados. Pautas prioritárias. Hoje é combater a retirada de direitos, resistir para que nossa convenção coletiva mantenha aquilo que foi conquistado ao longo de muitos anos e, principalmente, evitar a privatização dos bancos privados. Vivemos um momento hoje de ataque aos bancos privados, de redução de suas estruturas, com a expectativa de privatização. A gente não admite, entendemos que a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste são instrumentos importantes para o desenvolvimento do país. E a categoria também está comprando essa ideia e não vai deixar que bancos tão importantes para o país sejam privatizados. Como os bancos digitais estão entrando na vida dos bancos tradicionais e dos bancários? É outro desafio da nossa categoria. O avanço da tecnologia e a chegada dos bancos digitais tem forçado os grandes bancos do país a se reinventarem, e isso nos preocupa porque eles querem reduzir estruturas físicas e, consequentemente, reduzir trabalhadores. A gente entende que o país ele é de dimensões continentais e ainda não está preparado para se autoatender ou um público que busque apenas os canais alternativos. É uma população que ainda precisa do atendimento presencial, principalmente a nossa região Nordeste. Na verdade, o combate é evitar a privatização dos bancos públicos, notadamente da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Esses bancos, inclusive, alguns dos seus setores já passaram para a iniciativa privada. É o caso do gerenciamento do setor de loterias da Caixa Econômica, a Caixa que também deverá privatizar a área de seguros, e fala-se também na privatização de outros segmentos da Caixa, a exemplo da gestão dos cartões de crédito. Os bancários, uma outra categoria, há algum tempo, a grande preocupação dessa categoria era o esforço repetitivo, LER, né? Hoje, o grande problema são os distúrbios emocionais e a ansiedade, porque os bancos impõem metas de vários dos seus serviços, metas mensais para serem cumpridas em vários dos seus serviços. Eu já passo para o Noticiário Nacional hoje, pouca política e muita economia, desdobramento dessa situação calamitosa do coronavírus. O governo federal está prometendo para até o domingo anunciar um pacote de medidas que tentem estimular a economia nesse momento de depressão por conta do coronavírus. Ontem, no final da noite, foi anunciada a antecipação do 13º para o pessoal da Previdência Social para o mês de abril, uma forma de oxigênio, de injetar dinheiro na economia. O 13º dos beneficiários do INSS deverá ser pago no mês de abril e não uma parte em setembro e outra parte em dezembro, como acontece habitualmente. Ou seja, é um momento de tentar irrigar recursos para que a economia não desabe como está se desenhando nesse momento com a retração. Uma economia que já estava estagnada, está se retraindo mais ainda
por conta desse vírus. Esse é o quadro hoje, de momento, da economia. E algo que já vem como consequência de uma situação complicadíssima no mundo inteiro, né? A Europa está parada, né? Ontem eu dizia aqui no Itália Notícias que o cálculo do coronavírus era de um prejuízo de 1 trilhão de dólares, na economia mundial. Esses cálculos já estão sendo refeitos e a Organização de Cooperação Econômica promete divulgar dados já atualizados e mais alarmantes no começo da próxima semana. Complicado. Boa noite, Ari. Bom fim de semana. Boa noite.